Olá, boa tarde, né? Mais uma vez juntos aí para mais reflexões, né? E hoje vamos falar de uma questão muito específica que tem muito a ver com a palavra cuidado. E essa palavra cuidado que tem que estar presente na nossa casa maior, que é a casa onde a gente escolheu para morar, né? Que é o nosso planeta. E então, quando a gente pensa, né, nessa palavra cuidado, tem muito a ver também com uma outra palavra que é muito difundida dentro do Espiritismo, que é regeneração, onde a gente precisa estar atento a esse processo, né, de reconhecimento, de uma nova valorização, de refazer possibilidades para poder cuidar. Então, a gente, né, vai falar muito disso aqui hoje. Eu trouxe essa mensagem para vocês. Uma curiosidade, né? Quando eu estava estudando sobre o tema, em todos os livros escritos por Allan Kardec, ele fala da questão que a gente precisa ter esse cuidado com o nosso planeta, com a casa onde a gente vive. Então, assim, a Gênesis começa falando exatamente dessa questão, né? E vários, né, espíritos amigos, né, vários aí, conselheiros espirituais vêm trazendo essa mensagem ao longo do tempo. Então hoje, a nossa reflexão é que a gente possa sair daqui com um propósito maior do que o que nós chegamos, que é o propósito de cuidado, tá certo? Então vamos, né, pensar a respeito daquilo que vai ser falado aqui, e trazer aí para a gente uma mensagem interna de como a gente pode melhorar os nossos procedimentos a cada dia, né? Então, trazendo aqui, né, num primeiro momento, eu faço essa pergunta para vocês. Que mundo estamos deixando e que alma estamos construindo dentro de nós? Eu gostaria que vocês pensassem, né, nessa pergunta, né, de que mundo é esse que a gente está deixando para o outro, para os nossos, né, pares, para as pessoas que convivem conosco. Que mundo é esse que a gente vai deixar quando a gente se for? E que alma a gente está construindo dentro da gente? Qual é o propósito de tudo isso? Então eu gostaria que vocês refletissem aí sobre esta pergunta, ó, e que essa pergunta pudesse, né, nortear aí o nosso estudo de hoje. Vou trazer aqui algumas imagens e gostaria que vocês observassem essas imagens e tentassem trazer aí dessas imagens a resposta para essa pergunta que a gente tem aqui agora, tá certo? Então depois eu volto na pergunta, mas vamos pensar nas imagens. Eu vou colocar aqui durante alguns segundos, acho que 4 ou 5 imagens, para que vocês possam pensar a respeito dessa pergunta. E agora gostaria de ouvi-los. Deixe o seu coração falar e que resposta o coração traz para essa pergunta. Que mundo estamos deixando e que alma estamos construindo dentro de nós? Vamos trocar ideia com o colega do lado a respeito dessa pergunta? Converse com ele um pouquinho e troque aí para ver se a gente chega a um consenso de resposta. Com vocês, vamos lá. O mundo está dando muitos recados. Os recados estão sendo dados a todo momento. E muitas pessoas ainda estão com dificuldade de ouvir esses recados. Não é? E é interessante a forma, né, como a gente percebe esse todo, porque há uma certa culturalização hoje dos jovens numa consciência planetária que as pessoas na faixa de 30, 50 anos não têm. Tá? Isso é uma realidade. Mas nós precisamos entender que a gente tem que falar do conjunto. E do conjunto todo. É o conjunto planetário. Tá? E quando a gente pensa nesse cuidado planetário, nós precisamos entender que esse é um todo de uma ponta do universo. De um pequeno planeta que nós estamos falando. Porque são tantas casas, são tantas moradas. O universo é infinito. Não? E quando a gente percebe que a gente está num determinado ponto, num determinado lugar, nós precisamos ter esta essência deste cuidado planetário. E aí, como que a gente vai fazer isso? É preciso se dedicar
a um propósito consciente, para que a gente possa promover aquilo que a gente chama de equilíbrio físico, né? Que é o equilíbrio da natureza como um todo, deste lugar onde nós estamos. Isso é fundamental para essa travessia de tempos desafiadores, que exigem da gente presença e, ao mesmo tempo, uma conexão amorosa. A conexão, principalmente, do amor com o lugar onde a gente está, com o lugar onde a gente vive, com o lugar que nos acolhe, né? E isso começa dentro da nossa casa, começa com a nossa família. Não adianta a gente querer, né, achar que o mundo vai mudar se a gente não der o primeiro passo. Então é muito importante essa conscientização conosco internamente, com os nossos semelhantes que estão ao nosso lado, para que a gente possa de fato entender, né, essa mudança de ruptura mesmo, né? É uma mudança de paradigma. É fácil fazer isso? Não, não é fácil, mas é possível ser feito, tá? Às vezes vai demorar muito tempo, mas às vezes também são pequenas ações que vão desencadear ações maiores. Então a gente precisa estar atento ao que o mundo está nos mostrando, ao que o mundo está nos dizendo, né? E o mundo está dizendo, ele está pedindo socorro, né? Dias cada vez mais quentes, dias cada vez mais frios, não há um equilíbrio, né? E se a gente pegar mais ou menos aí, vou falar de um tempo recente, de 15, 20 anos atrás, a gente ainda tinha um pequeno equilíbrio, que já estava deteriorado, mas ainda estava um pouco equilibrado. Mas tantas coisas foram acontecendo que hoje ou é muito, né, ou é muito para cima ou é muito para baixo, né? A verdade é essa. Então, essa é a realidade. Teremos cada vez mais dias mais quentes, dias mais escassos, dias mais frios. Por quê? Porque o universo está o planeta Terra está em desequilíbrio, né? E nós precisamos fazer esse equilíbrio acontecer. Mas para isso é preciso que a nossa presença seja forte e que a gente estabeleça uma conexão do amor com tudo e com todos, né? Então é preciso que a gente esteja atento a esse movimento para que a gente consiga mudar, né? Tem uma historinha que eu vou contar para vocês. Me lembrei aqui agora de um tempo atrás, e é muito interessante que eu já falei muito disso com pais, às vezes em escolas, né? Eu vivi uma situação bastante tempo atrás. Eu fui fazer uma viagem, estava de ônibus fazendo uma viagem, eu estava numa rodoviária, e era uma rodoviária pequenininha, e tinha eu e mais 3 pessoas nessa rodoviária esperando o mesmo ônibus. Então eu estava aqui no meu canto, aqui tinha uma outra senhora, e aqui tinha uma senhora com uma criancinha de mais ou menos uns 5 anos, 6 anos, uma menininha. E aí, essa senhora que estava do outro lado sozinha, ela estava comendo um pastel dentro de um saquinho, comendo lá o seu pastel. E aí ela termina de comer o pastel, ela amassa o saquinho e joga no chão. Aí a menininha olha para aquele saquinho no chão, olha para ela, olha para a mãe, e a menininha solta a mão da mãe, vai até lá, abaixa, pega o saquinho olhando para ela, vai até a lata do lixo e coloca no lixo. E diz para a mãe: mamãe, é por causa de coisas assim que quando chove, entope um monte de bueiro e morre um monte de gente afogada. Aquela senhora, ela ficou com tanta vergonha daquele momento, daquela criança, que ela disse assim: me desculpe. Aí eu pensei, essa nunca mais joga nada no chão, né? E no entanto, as pessoas continuam, como você diz, né? Abre a janela do carro, joga latinha de refrigerante, não termina o cigarro, pega fogo no mato, né? Chupa o picolé, joga o palito na calçada, masca chiclete, joga no chão para o outro passar e ficar colado, não é assim? E a gente precisa mudar essa concepção. A gente precisa mudar e os recados estão sendo dados, né? Então a gente precisa urgente fazer um novo movimento. Mas esse movimento ele tem que começar internamente. E para a gente começar a pensar nisso, nessa execução interna, a gente vai
agora, nesse momento, fazer uma prática do maior presente que nós temos, que é o respirar, que é o oxigênio que a gente precisa para viver. É sentir esta presença. Então agora a gente vai fazer um exercício de respiração, tá? Esse exercício é individual, cada um vai concentrar no seu tempo para fazer este exercício, tá? Então agora eu vou colocar aqui um pequeno vídeo, algumas imagens, e vocês vão respirar no tempo de cada uma dessas imagens. Vai inspirar e expirar. E aí, a partir da sua inspiração e expiração, sinta o quão grandioso é ter este presente, que te move e que te faz viver. Tá certo? Então agora, cada um aí vai fazendo o seu exercício. Podem abrir os olhos. Como é prestar atenção nesse movimento que é tão simples? Como é que é prestar atenção a esse movimento da sua respiração, dessa conexão com o mundo? Como é que é isso para você? Diz para mim. E quando a gente vê o planeta respirando, não é? A gente não para prestar atenção na plantinha que respira, na água que respira, nas árvores, não é? Então, olha o planeta respirando, olha a beleza disso. E se o planeta respira, ele também está dizendo, eu quero estar vivo. Essa é a grande questão. Tá? Então vamos pensar nisso, tá? E quando a gente pensa nessa essência, nós precisamos entender de que forma o Espiritismo vê a natureza. Como é que o Espiritismo concebe essa questão da natureza? Retratando aí a sabedoria divina, a natureza é o campo de trabalho do espírito como um todo, né? Quer que esteja na Terra ou em qualquer outro ponto do universo, porque aqui é um pedacinho, mas nós temos outros tantos pontos espalhados aí pelo universo e com tantos outros espíritos também. Dessa forma, a gente deve se esforçar para preservar a natureza, como meio de quê? Da nossa própria sobrevivência. Porque se isso não for preservado, não vai dar em nada, a gente vai se sucumbir, né? E a Terra, ela não é apenas o lugar onde a gente vive, ela é o lugar onde a gente evolui. Nós estamos aqui para evoluir. Esse é o grande propósito. E isso só vai acontecer se a gente entender que a Terra, ela é a nossa morada espiritual. Não? Ela é o grande movimento. Dentro da visão espírita, nós somos espíritos em experiência na matéria. A Terra é apenas o quê? Uma escola evolutiva, como tantos outros lugares. Né? A Terra é um ponto de evolução, daqui para outros lugares maiores e melhores, e assim vamos. Né? Este é o caminho da espiritualidade. No Livro dos Espíritos, a gente aprende a lei da conservação, que convida ao tempo todo que a gente use os recursos, mas use com sabedoria. E isso está implícito em tudo que a gente deve fazer. É na alimentação, que seja uma alimentação saudável, não seja uma alimentação por excesso, que é naquilo que você vai usar no dia a dia, que não seja pelo excesso. Eu não preciso ter, não é assim? Então nós precisamos entender esse movimento para que essa evolução aconteça. Porque se tudo na criação tem um propósito, destruir é fazer a interrupção da harmonia que é divina. Deus não te pediu isso como propósito. Ele te pediu uma continuidade, mas ao mesmo tempo ele te dá o que a gente chama de livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio é que muitas vezes vai definir, quero ou não quero. E muitas vezes tem gente que fala assim, eu podia conservar isso, mas tem a opção de destruir. É o livre-arbítrio que essa pessoa tem. Mas isso vai ter uma prestação de contas. E essa prestação de contas ela vai chegar. E para a gente evoluir, a gente tem que prestar contas. E aí falar assim, mas nossa, então a lei divina ela é má, ela é cruel? Não, ela é justa. Ela é justa. Nós cumpriremos aquilo que seja justo. E aí, como eu sempre falo, às vezes tem que voltar trocentas vezes para poder entender uma mensagem que é muito simples.
Então, que a gente possa ter este trabalho minucioso, que é o trabalho do cuidado. Por isso, essa palavra tem que ser uma palavra na nossa rotina do dia a dia. Né? E quando a gente pensa, né, nesse propósito harmônico, na visão espírita, a preocupação com o meio ambiente ela é uma extensão de um compromisso moral e espiritual com o progresso. Porque, ao mesmo tempo, as leis do moral, né, que vão nos preencher enquanto ser humano, né, mas, ao mesmo tempo, como isso vai fazer parte de onde eu vivo e com quem eu vivo e para que eu vivo. Então, nós precisamos entender que esse progresso vai acontecer a partir do momento que o cuidado com o planeta seja considerado um dever de cada um, e não de uma parcela apenas. Ele é de todos, cada um tem a sua cota de responsabilidade. Né? Nós precisamos ter isso em mente, isso a gente tem que ter ciência o tempo todo. Espíritos notáveis ao longo do tempo, por meio aí da mediunidade de Chico Xavier, espíritos como Emmanuel, André Luiz, abordam a ética da preservação, destacando que existe uma relação direta entre o comportamento humano e a conservação da natureza. Então, a partir do momento que a ação do homem sobre o mundo ela causa impacto, é porque ele não está preocupado com o que ele tem que preservar, com o que ele tem que cuidar. Né? Por isso, hoje, né, muitas questões de ganância dominam, né, os grandes impérios. A gente está vendo isso aí, recente. A questão das terras raras, né, a questão do petróleo, né, tudo a gente está vendo o que está acontecendo. Né, e as grandes nações preocupadas com o desequilíbrio de uma guerra, uma terceira guerra mundial. Então, a gente precisa estar atento a grandes movimentos que começam com singularidades. Começa pequenininho dentro da gente. Tá claro isso? A gente tem que colocar isso como uma meta na nossa história. E aí, falando de Emmanuel, né, de André Luiz, dentro das obras, né, que eles trouxeram para a gente, eles tratam a preservação ambiental como um compromisso espiritual. E o tempo todo eles nos indicam que a humanidade tem a responsabilidade de gerenciar os recursos naturais de forma consciente. Então, te é dado, mas você é que vai administrar, né? Gerenciar este recurso. E esse recurso é para a gente pensar em coisas pequenas, coisas básicas. Porque a partir do momento que a gente tiver a compreensão do pequeno, a gente entende o grande. Né? Então, por exemplo, moro sozinho. Eu moro sozinho. Aí eu vou começar a falar por mim. Aí, se eu compro X coisas e ponho na geladeira, eu tenho que ter atenção ao que de fato eu vou comer. E muitas vezes, o que a grande maioria faz? Compra e simplesmente esquece que mora sozinho. E aí o que acontece? Estraga, joga fora. Enquanto o mundo, tem lugar do mundo que passa fome. Né? E aí a gente precisa corrigir pequenas rotas. E rotas simples. Cuidar do não excesso. E isso começa dentro da nossa casa. Né? Acúmulos de bens materiais, acúmulos de, um monte de coisas que às vezes a gente nem precisa. Às vezes compra uma coisa, fala assim, nossa, eu quero tanto. Às vezes usa 1, 2 vezes, fica lá guardado. Não? E aí, para que cada coisa no mundo seja produzido, a obra-prima, ela vem de algum lugar. A obra-prima, para ser construída, vem de algum lugar. E muitas vezes, o excesso vai fazer com que se falte. Então, nós precisamos ter essa consciência em primeiro lugar. E essa consciência, ela tem que estar em cada um. Não dá para eu falar para o outro, você tem que fazer dessa forma. Não, ele é que tem que saber como ele tem que fazer. A gente pode ter um consenso do que é bom para todo mundo, mas cada um tem que fazer a sua parte, porque senão não vai dar certo. Não? Então, é um exercício, como diz, de formiguinha. Mas cada formiguinha junta, ela faz uma grande ação dentro do formigueiro.
Então a gente precisa ter essa atenção para termos dias melhores, né? E dias que sejam de fato saudáveis, dias que podemos cuidar. Então esta é a grande possibilidade, porque dentro de uma transição planetária, que é o momento em que a gente vive no planeta Terra, considerado um planeta de expiação, um planeta de evolução, né? A espiritualidade, ela aborda o atual momento como, né, a transição para um mundo de regeneração, para que a gente se torne pessoas melhores, né? Esse é o grande objetivo. E se daqui a gente não tirar nenhum proveito, não valeu de nada ter passado por aqui. E aí a gente vai voltar mesmo, né? Antes dos espíritos habitarem o planeta Terra, os vegetais já estavam aqui. E eles foram os primeiros a habitarem este planeta. Depois veio o homem, né? Então, é um conjunto de cada vez mais, né, de melhorias para uma regeneração. Então nós precisamos ter isso como um entendimento, porque o planeta ele passa por transformações para deixar de ser um local de expiação, de ser um local de dor. Ele precisa ser um mundo de cuidados e de aprendizado. Tá certo? Então coloquem isso aí na rotina de vocês, porque tudo isso gera o quê? A lei da causa e do efeito. Toda ação tem uma reação. Não é? E aí, quando isso é aplicado ao meio ambiente, não é? A gente precisa entender que toda ação nossa, ela vai gerar uma reação também na natureza, seja em qual movimento for. Não é? E algumas coisas vão impactar, inclusive, o ser humano. Tá? Por exemplo, uma coisa que não era tão comum, vamos falar aí, 20, 30 anos atrás, e hoje é muito comum. Plástico. O plástico sempre existiu, desde que ele foi inventado. Mas as coisas não eram condicionadas em plástico. Porém, à medida que foi se acelerando o mundo e o plástico foi sendo uma coisa usada em excesso, muitas coisas foram absorvidas. E hoje estudos já mostram que existem partículas de plástico dentro da gente, inclusive no nosso cérebro. E isso é muito sério. Não? Existem estudos aí de grandes doenças, de síndromes, de questões hoje causadas, né, no movimento mundial, que já dentro de exames laboratoriais já se detecta presença de micropartículas de plástico. Então, imagina lá, micropartículas de plástico dançando dentro de você, na sua corrente sanguínea. Algum mal vai fazer, não vai? Então a gente precisa ter atenção, não é? Aquilo que é necessário de fato, aquilo que eu consigo reciclar, restabelecer e assim por diante. E aí a gente precisa entender que a poluição ela gera doenças. Quando a gente fala no desmatamento, ele causa um desequilíbrio climático. O desequilíbrio climático vai condicionar várias outras coisas. Espécies vão ser obrigadas a ir para outros lugares, às vezes lugares que não era adequado para viver, aí isso faz uma proliferação aí de N coisas, muda a questão ambiental, muda a questão comportamental, muda tudo, né? Então, é o que muitas vezes é chamado de espécies invasoras, sejam elas vegetais, sejam animais, né? E acaba que um vai predando o outro e vai virando uma bola de neve. E vai chegar uma hora que em determinados lugares será impossível de sobreviver. Né? Então a gente precisa pensar em tudo isso. Tá? E a espiritualidade ela está te dizendo, tenha atenção nesse movimento. Esteja atento, porque senão você vai pagar o preço por tudo isso. Né? E hoje, muito do que a gente está vivendo, a gente já está de certa forma pagando um preço por isso. Tá? Então é a hora aí da gente ter esse novo movimento, sabe, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com todas as pessoas que estão ao nosso redor, para uma conscientização maior acerca do planeta onde a gente vive.
Porque a transição para o mundo da regeneração, ela tem que começar num movimento que seja um movimento suave, né? O planeta está passando por essa fase de transição planetária. Inclusive, questões que a física hoje está tentando entender. A rotação da Terra, ela já mudou. Ela começa a girar num outro movimento. A Terra inclinou não sei quanto %. Aí já teve uma mudança na questão de menos tempo para o dia. O Sol está se afastando. São N questões que a física está tentando entender. Mas tudo isso é o quê? Desequilíbrio. Né? É o desequilíbrio do próprio planeta, tá? Isso dá papo assim para semanas e semanas para a gente conversar, não é? Mas a gente está saindo aí de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Então, está sendo pedido. Atenção, fique aí de olhos bem abertos, não é? Esse processo envolve uma mudança interior, como eu falei no início, né, de cada um de nós, mas também precisa o quê? Que a gente tenha uma nova postura com relação à natureza, que a gente precisa, nós temos que tratar o planeta com mais cuidado, com mais amor, como se reconstrói o tecido de uma pele queimada. Então é um movimento que vai, né, ser o tempo todo devagarinho. Quando a gente fala de uma pele queimada, eu vou falar de um machucadinho. Aí você machucou ali, qual a primeira coisa que o organismo faz como defesa? Ele cria uma casquinha para proteger a ferida, não é assim? Tem gente que não espera nem a ferida sair sozinha, já fica lá arrancando, né? Sabe o que é que seu organismo pensa nessa hora? Ele fala assim, poxa, me dá tempo de eu cuidar de você. É isso, é o cuidado acima de tudo. Tá? Não atropelar os processos, né? Porque no progresso espiritual, dentro da transição planetária, a humanidade evolui de forma moral e de forma intelectual, o tempo todo. A Terra caminha sempre para a regeneração, mas a preocupação com o meio ambiente é um sinal de amadurecimento espiritual da humanidade. Então, se a gente juntos fizermos uma composição de melhoria, a gente vai amadurecer. E a gente vai conseguir amadurecer uma boa parcela. E se amadurece uma boa parcela, a gente vai conseguir mudar algo. E mudando algo, a gente muda muitas outras coisas também. Né? Tem que começar pequeno. Pensar grande, começar pequeno, mas agir rápido. Essa é a grande possibilidade. E a sustentabilidade, ela tem que ser um valor para esse novo mundo que a gente está vivendo, né? Porque é o papel de cada um na construção dessa nova era. Tem uma mensagem que eu trouxe aqui, que diz assim, cuidado, ou o consumo pode te consumir. A gente tem que entender isso, né? Porque o uso consumista, ele traz o quê? Um alerta para a gente sobre o uso supérfluo de recursos. Os espíritos ensinam que a Terra produziria o que é necessário para todos, desde que o homem saiba se contentar com o necessário em vez de desperdiçar em excesso. Então, isso vale para tudo, tá? Que cada um comece fazendo uma pequena ação. E a minha sugestão é, estabeleça uma meta, tá? Anote lá a sua meta, anota num papelzinho, põe dentro da sua carteira, cola no espelho, põe na porta do guarda-roupa, para todo dia você lembrar daquela meta. E aí você fala, isso eu tenho que fazer. E aí, cumprida aquela meta, faça outra. E assim vá fazendo para dias melhores. Combinado? Então vamos lá. Daí nós precisamos, né, entender 5 movimentos. E aqui eu trago 5 perguntas para a gente poder começar a pensar num consumo consciente de possibilidades. Quando for comprar alguma coisa, pergunta que você tem que fazer é, eu realmente preciso deste produto? Essa é a primeira coisa que tem que pensar. Que às vezes fala assim, mas está tão barato, né? Ou então fala assim, nossa, na internet eu consigo um desconto maravilhoso. Primeira pergunta que você tem que fazer é, eu realmente preciso disso? Essa é a primeira coisa a ser pensada. Depois,
Esse produto que eu estou comprando, consumindo, ele é feito de materiais sustentáveis ou reciclados? Ou toda vez que eu vou ao supermercado eu pego tantas sacolinhas lá para usar na minha lixeira em casa? É para pensar, não é? Porque se você não cuida, vai acabar, não é? Outra pergunta que você tem que fazer: esse produto vai durar por muito tempo ou é descartável? Aí às vezes compra uma televisão, ou nossa, quero botar uma televisão na minha sala de 20 polegadas. Aí amanhã eu olho lá na casa do meu vizinho, tem uma de 30. Eu falo, não, eu quero aquela de 30. Aí depois eu quero a de 40, depois eu quero a de 50. E para onde vai as outras que ficaram para trás? Para onde vai esse lixo que vai se acumulando cada vez mais no planeta? Outra pergunta é: como vou descartar este produto? Ele pode ser reciclado ou reutilizado? Então, vou dar exemplo aqui muito simples, didático de sala de aula. Pilhas e baterias. Tem gente que pega e põe no lixo comum. Remédios vencidos, põe no lixo comum. Isso vai ser descartado na natureza. Remédios, por exemplo, descartados na natureza, ele vai para a terra, vai para a composição da terra, atinge o lençol freático e assim vai. Não é? Desencadeia N questões. Bactérias e vírus vão ficando cada vez mais fortes. Tá? E aí fala assim, nossa, mas igual agora, né? Tá uma crise de tosse, né? Aí fala assim, nossa, uma crise de tosse, por que será? Será que não é o acúmulo de tantas coisas já vividas na questão da falta de qualidade no ar também? É para pensar, não é? E aí a gente precisa entender que quando eu jogo uma pilha no lixo comum, ela vai oxidar e ela vai liberar o que tem dentro dela. E são coisas que vão degradar o meio ambiente, seja numa onda, seja em alguma coisa. Isso vira gás, isso vira, né, partículas que você muitas vezes vai inalar, muitas vezes vai para um alimento e assim por diante. Então nós precisamos ter esse cuidado o tempo todo. E a última pergunta é: existem alternativas mais sustentáveis ou éticas disponíveis? Como que a gente vai poder aprender eticamente também? Né? Então, perguntas para a gente se fazer aí o tempo todo. Tá? A Terra responde ao que fazemos com ela, assim como a nossa consciência responde ao que fazemos com a nossa vida. Né? Então, fazer com a vida é um negócio, né? Porque quando a gente fala em moral, né? A lei moral, muitas vezes a gente faz uma coisa com a nossa vida, depois a gente fica pensando assim, nossa, por que eu fiz isso? Aí dá uma ressaca, né? Aquela ressaca moral, né? Que fica pensando. Às vezes é uma fala desnecessária, às vezes é um comportamento desnecessário, e aí depois fala assim, nossa, não precisava ter feito dessa forma. Né? A mesma coisa com o lugar onde a gente vive, tá certo? E aí, a sustentabilidade, ela precisa cada vez mais ser uma prática espiritual. A gente precisa trazer para o nosso cotidiano evitar desperdício, consumir com consciência, reduzir excessos, né? Precisamos nos conectar com valores espíritas cada vez mais, que são valores como desapego, simplicidade, responsabilidade. Porque ser sustentável é também um exercício para a nossa evolução da alma, tá? E aí, a gente precisa trazer aí, né, o que a gente chama de ecologia espiritual, né? Que vai integrar aí a nossa conexão sagrada entre as outras pessoas, os outros seres que conosco habitam e a própria natureza, mas com ações que envolvam respeito, interdependência, né? Conservação aí como atos de fé, consciência coletiva. Isso tem que, né, mudar o nosso estilo de vida para uma vida sustentável, tá? Então esse tem que ser o grande movimento para a partilha da nossa casa comum, tá certo? Então, quando falamos na casa comum, nós precisamos enxergar essa casa comum como um dom divino, né? Ou um organismo vivo, como a gente viu lá na imagem, o planeta respirando, né? O tempo todo.
E aí, a doutrina espírita, ela ensina, né, que a Terra está em transição para um mundo de regeneração, que essa mudança não é apenas espiritual, ela é ambiental também, tá certo? As leis morais aí vão refletir cada vez mais a essência do planeta. Regenerar a Terra é regenerar a gente mesmo, né? Porque a gente está em evolução, ok? Esse é um livro muito interessante chamado Nosso Maior Ativo. Tá? Não é um livro espírita, mas é um livro muito bacana. Tá? Chamado Nosso Maior Ativo. Qual é o nosso maior ativo? O nosso maior bem? É o planeta onde a gente vive. Tá? E coincidentemente, né, quando a gente fez o planejamento, né, das minhas falas aqui com vocês, eu tinha pensado nesse tema quando a gente conversou. E no dia 22, né, 3 dias atrás, foi o Dia da Terra. Então, para a gente falar da Terra, para falar deste cuidado, né, o Dia Mundial do Planeta Terra, tá certo? Que a gente coloque isso aí como uma dimensão, um recado na nossa história. E quando a gente cuida da natureza, nós estamos, de certa forma, praticando uma caridade silenciosa, mas que é transformadora. Tá? Essa fala não é minha, ela está entre aspas, porque é uma fala da Paloma Bianca que vocês vão ver agora. A Paloma, ela é uma especialista em sustentabilidade, ela é ambientalista e uma das grandes defensoras da sustentabilidade, da causa ambiental dentro da doutrina espírita. Vamos. Kardec também, dentro, né, de todos os seus 23 livros, ele falou muito dessa questão o tempo todo, não é? E o que de fato ele nos ensina sobre cuidar do planeta em que a gente vive? Primeiro ponto que Allan Kardec traz, e traz isso em todos os livros dele, ele elucida a destruição como transformação. Tá? Então, Kardec esclarece que a destruição da natureza é, na verdade, uma transformação necessária para a renovação e melhoria dos seres vivos. No entanto, a destruição antecipada ou predatória, que é o abuso, atrapalha o progresso. E essa deve ser evitada. Tá? Outra coisa que Allan Kardec traz em todos os seus livros. Na Lei da Conservação, no Livro dos Espíritos, principalmente, Deus proíbe o abuso e o desperdício. Ele permite o uso dos recursos apenas para aquilo que é necessário. Tá? O esbanjamento, destruição desordenada de recursos naturais são considerados contrários a tudo que é prescrito na lei divina. Tá? Um outro ponto muito importante, e esse aqui eu tenho uma leitura muito especial dele, quem me conhece sabe que eu sou fã de Joana de Ângeles, e Joana de Ângeles traz isso também dentro dos ensinamentos dela, né? Mas Allan Kardec traz em todos os seus livros também. Ele fala sobre interdependência e harmonia, que tudo que está no universo se liga em cadeia. Começa lá na Gênesis, no capítulo 14. O cuidado com o meio ambiente é essencial, pois o equilíbrio da Terra é fruto da harmonia de todas as forças físicas. As ações que são contrárias a isso, elas vão resultar aí num sofrimento para o próprio homem. Tá? Visto aí que a gente, né, trabalha, somos e vivemos interdependentes. E um próximo ponto, acho que é o último, sim, é a reforma íntima. Né? Aliás, eu falo disso em todas as minhas palestras. Né? Eu falo muito da questão da reforma íntima. E aí a gente precisa ter esse entendimento de que a reforma íntima está ligada à sustentabilidade também. Porque a transformação do planeta para um mundo de regeneração é fruto da maturidade, de como a gente amadurece o nosso pensamento, né? De todo mundo que vive aqui. Não é num passe de mágica. É construído, tá? Cuidar do planeta vai exigir rever hábitos, vai exigir reduzir o consumo desnecessário e viver em harmonia com a criação, tá? Então, ter essa possibilidade. Estou chegando ao finalzinho. Daí, né, em suma, a visão espírita, ela ensina que amar ao próximo também envolve preservar o ambiente onde a vida se manifesta, tratando a Terra com respeito devido a uma obra divina. Ok? Então, que possamos sair daqui pensando, né, em tudo isso, colocar como prática, como exercício, né,
e como que a gente, de fato, né, vai viver num mundo melhor daqui para frente. Tá ok? Então, tá dado o meu recado para vocês. Tá bom? Muito obrigado e que a gente siga em paz, né? E em harmonia com tudo e com todos.